Bom, novamente aqui, eu queria também dizer da satisfação de estarmos na Baía de Todos os Santos, né? O auditor Vitor deu as boas-vindas, e realmente saibam que quando a gente chega na Bahia, a gente se sente tão bem, parece que realmente a gente recebe uma dose de axé, né? E para nós é é uma satisfação enorme podermos estar aqui. Na nossa pauta, vocês já estão aí, logo após a mesa de abertura, nós vamos ter um painel da contabilidade, onde nós vamos ter a contabilidade aplicada ao setor público, a convergência e o padrão de implantação dos procedimentos contábeis patrimoniais. O palestrante é o nosso colega do Tesouro, Bruno Ramos Mangualdi. Na sequência, nós vamos ter a apresentação do Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro, o SICONF, que é o nosso colega Renato Pérez Pucci, quem vai fazer a apresentação. E, em seguida, nós vamos ter a apresentação da importância do uso da informação de custos no setor público, que vai ser pelo nosso colega do Tesouro também, Éder Souza Vogado. Vamos ter debates e, na sequência, entraremos com um painel de responsabilidade fiscal, a Lei de Responsabilidade Fiscal. É possível comparar as informações divulgadas pelos entes da Federação? E a nossa colega do Tesouro, a Cláudia Magalhães Dias Rabelo de Souza, vai nos responder. Teremos uma pausa para o almoço e, na sequência, teremos o painel de Convênios e Calque, alterações no Decreto 6.170 de 2007 e a nova portaria interministerial. O nosso colega do Tesouro também, o Roberto Mendes Altavilla Lutner. Em seguida, vamos ter o Cadastro da Dívida Pública, CDP, novo requisito para transferências voluntárias. O nosso colega do Tesouro, Alberto Cardoso, estará aqui conosco apresentando. E, na sequência, a responsabilidade fiscal no contexto das relações federativas, que aí o colega Carlos Renato do Amaral Portilho estará fazendo essa exposição. Teremos um intervalo e teremos um rico compartilhamento de experiências locais aqui. Nós vamos falar sobre as notas explicativas, elemento de transparência das demonstrações contábeis e fiscais, que o Daniel Gomes Arruda, que é auditor estadual de controle externo do Tribunal de Contas do Estado aqui da Bahia, nos brindará com a sua palestra. Os aspectos de gestão e controle interno para eficiência na implantação dos procedimentos contábeis patrimoniais, que aí o Vitor vai nos brindar com a sua apresentação. E as dificuldades e desafios da implantação da contabilidade patrimonial à luz das novas normas brasileiras de contabilidade técnica do setor público no estado da Bahia, que aí o Manuel Roque dos Santos Filhos fará a apresentação, representando aqui a Secretaria de Fazenda do estado da Bahia. Então, vejam que o nosso dia é um dia bastante proveitoso, temos assuntos muito importantes para que nós possamos trabalhar. E aí eu entro justamente com um desses assuntos, que é justamente a alteração da Lei de Responsabilidade Fiscal. O artigo 48 da LRF, ele foi alterado agora pela Lei Complementar 156, que foi publicada em dezembro de 2016. Aqui nós vamos apresentar rapidamente quais foram essas alterações, quais as vantagens trazidas por essa alteração, a convergência aos padrões internacionais e os próximos passos. A Lei Complementar 156, ela trouxe como uma medida de reforço à responsabilidade fiscal a alteração do artigo 48. Então, vejamos o que diz o artigo 48. A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios disponibilizarão suas informações e dados contábeis, orçamentários e fiscais conforme periodicidade, formato e sistema estabelecidos pelo órgão central de contabilidade da União, os quais deverão ser divulgados em meio eletrônico de amplo acesso público. A inobservância do disposto nos parágrafos 2º e 3º ensejará as penalidades previstas no parágrafo 2º do artigo 51. Nos casos de envio, conforme disposto no parágrafo 2º, para todos os efeitos, a União,
os estados, o Distrito Federal e os municípios cumprem o dever de ampla divulgação a que se refere o artigo, o caput, ao caput. Parágrafo 6º. Todos os poderes e órgãos referidos no artigo 20, incluídos autarquias, fundações públicas, empresas estatais dependentes e fundos do ente da federação, devem utilizar sistemas únicos de execução orçamentária e financeira, mantidos e gerenciados pelo Poder Executivo, resguardada a autonomia. Aí vocês podem se perguntar, o que é isso? Vocês estão querendo agora impor que todos nós tenhamos o CIAF de vocês? Muito pelo contrário. Aqui nós estamos dizendo que o CIAFIC, o CIAFEM, que o Sistema Integrado de Administração Financeira e de Contabilidade que vocês tenham, é esse sistema que todos devem utilizar. E caso os outros poderes já tenham outro sistema, simplesmente fazer uma integração. O vice-presidente Aécio falou justamente nessa questão da informatização. O Augusto Monteiro, do GEFIM, falou também da questão da informatização. O que nós precisamos é padronização. Nós temos um plano de contas hoje, que é um plano de contas padronizado. Então, nós precisamos beber da mesma fonte. Nós temos uma saída, que essa saída ela já sai de uma forma padrão que eu posso fazer a comparabilidade. Então, aqui é onde nós queremos trazer. Aonde nós estamos pretendendo chegar com essa alteração? Primeiro, qual que é o formato? O formato que diz ali o artigo 48 da LRF é a matriz de saldos contábeis, que o Renato vai apresentar para vocês aqui na sequência quando ele falar do SICONF. O que é a matriz de saldos contábeis? É um formato que nós vamos disponibilizar os dados e, dentro da matriz, eu vou conseguir tirar os rascunhos já do RGF e do REREL. Eu não vou mexer nos sistemas de administração financeira, perfeito? O SICONF que será apresentado aqui, ele não é sistema de administração financeira, ele não emite ordem bancária, ele não emite empenho, ele é um sistema de dados contábeis e fiscais. E é isso que a gente precisa divulgar bem e esclarecer para que não paire nenhuma dúvida. Outra vantagem aqui, quando eu falo ali, qual que é o sistema? É o SICONF, que na sequência a gente vai estar apresentando. E qual que é a periodicidade? Mensal. Os dados serão remetidos mensalmente. E isso, gente, não é um bicho de 7 cabeças. O SICONF ele foi feito numa linguagem XBRL, que ele permite, inclusive, planilhas de Excel que você possa exportar os seus dados contábeis. O que nós precisamos nós temos hoje um plano de contas padrão. O nosso PCASP é a fonte que nós teremos, o padrão que nós teremos de envio dessas informações. E quais são as vantagens? É isso que a gente precisa divulgar e nós precisamos que todos vocês aqui, que militam na área, possam nos ajudar nessa divulgação. Porque a gente ouve muito disse-me-disse. Nossa, eu fiz um investimento danado com o meu sistema de administração financeira, agora eu vou ter que acabar. Não, gente, pelo amor de Deus. O Tesouro Nacional está fornecendo um instrumento para vocês que vai facilitar e muito. E vejam quais são as grandes vantagens que nós temos. A transparência, nós temos o controle social, porque à medida em que você coloca os seus dados e que a matriz de saldos contábeis ela já te disponibiliza um rascunho do REREL, um rascunho do RGF, e você pode analisar ali, pode falar assim, Judenora, mas o meu Tribunal de Contas ele diz que essa conta aqui eu não posso colocar aqui. Não tem problema. Para você homologar, o SICONF está te disponibilizando o REREL e o RGF nos conceitos que estão lá na Lei de Responsabilidade Fiscal. Mas se você tem uma resolução do seu Tribunal de Contas que lhe impõe a que seja feita alguma alteração nesse REREL ou nesse RGF, você fará e automaticamente você estará homologando dentro do SICONF. Vejam
o processo rápido. Olha que vantagem que nós temos. E por que a gente fala dessa vantagem da transparência e do controle social? Porque tudo isso é disponibilizado, tem senha de acesso à consulta pública dentro do SICONF. Qualquer cidadão pode entrar lá e ver, eu estou fazendo uma pesquisa aqui, quero ver qual é o REREL do meu município, quero ver o REREL dos municípios da Bahia, ele entra lá e consegue acessar essa informação. A celeridade ao processo. Gente, isso vai melhorar muito. Hoje, às vezes, eu tenho 3, 4 servidores que ficam ali fazendo o REREL, que ficam fazendo o RGF, eu tenho prazo da Lei de Responsabilidade Fiscal. Vocês verão que nós teremos a celeridade do processo. Eu vou conseguir movimentar esses 3, às vezes um só poderá fazer esse trabalho, e os 3 agora vão poder fazer uma atividade mais estratégica, uma atividade mais de cabeça, de elaborar, de estudar, de verificar outras ações que eu não tinha tempo, estava muito no operacional. A manutenção da autonomia federativa, isso é importantíssimo. Nós não estamos tirando nada com essa alteração do artigo 48. É preservada a manutenção da autonomia federativa. Por quê? Porque ali, quando fala que todos os poderes deverão usar o mesmo sistema, o que está se colocando é: você continua usando seus sistemas, vai ter que ter apenas uma interoperabilidade entre esses sistemas que os poderes já utilizam. Mas isso é uma vantagem que a gente vê para a padronização. Em especial, a convergência aos padrões internacionais. Então, assim, todo esse trabalho, ele é um trabalho muito bem planejado, onde a gente está passando ponto a ponto, e que vocês verão na sequência aqui das apresentações o que eu estou falando, que é a comprovação do que realmente nós estamos trabalhando com muito planejamento, com muito cuidado. Nós sabemos da realidade dos nossos entes subnacionais, nós sabemos da realidade dos municípios que têm menos de 200 mil habitantes, menos de 50 mil habitantes. É uma realidade que é muito diferente da nossa aqui, da capital, né, do Estado, que é diferente da União. E essa matriz de saldos contábeis, para que vocês saibam, nós estamos fazendo um piloto agora com da própria União. Então, a União é um gigante. A nossa secretária está baixando uma portaria, que deve estar saindo até sexta-feira agora, onde o primeiro piloto será a matriz de saldos contábeis da União. E aí, com isso, a gente já vai ver qualquer tipo de problema que nós possamos ter. E quando eu falo União, eu estou falando de Senado Federal, de Câmara dos Deputados. E por que eu preciso da parceria dos tribunais de contas? Porque lá na União, por exemplo, quando um determinado presidente assumiu a Câmara dos Deputados, ele teve um problema lá de quebra de sigilo no gabinete dele, e ele não queria homologar o RGF com o token dele. Ele mandou em papel. E aí, o que o Tribunal de Contas da União fez? O Tribunal de Contas determinou que, em 48 horas, ele fizesse a homologação do RGF no SICONF, com o certificado digital. E, assim, esse presidente da Câmara dos Deputados o fez. Então, nós precisamos desse apoio dos tribunais de conta, dos estados, dos municípios, para que possam ver a vantagem que o sistema pode proporcionar, inclusive para as atividades que são da competência dos órgãos de controle. Hoje nós temos já 2 tribunais que não recebem mais as informações dos seus municípios, eles só recebem via SICONF. Nós temos uma resolução baixada do Tribunal de Contas de Pernambuco e do Tribunal de Contas da Paraíba. Então, esses 2 tribunais, eles já recebem, já bebem na fonte do SICONF. E essa é uma grande vantagem que a gente vê justamente na aplicação, e o Mangualde vai estar mostrando aqui essa evolução. Nós temos as IPSAs, né, que são as fontes normativas internacionais. Elas estão sendo analisadas, estão sendo discutidas pelo grupo assessor dentro do Conselho Federal de Contabilidade. E aqui, doutor Aécio, eu volto a frisar e volto a agradecer.
Nada disso poderia ser possível se nós não tivéssemos esse acordo de cooperação entre o Conselho Federal de Contabilidade e a Secretaria do Tesouro Nacional. Então, assim, nós estamos trabalhando de uma forma tão sintonizada, tão agregadora, que nos possibilita fazermos essas 5 Secofens e esses 5 encontros de gestores públicos. Se isso tivesse só a cargo da Secretaria do Tesouro Nacional, nós não faríamos nenhum, porque nós temos as mesmas limitações que todos os órgãos públicos têm. Nós não temos dinheiro para diária, nós não temos dinheiro para passagem. A nossa vontade seria fazer, assim, 27, né? Secofens ao longo do ano. A nossa equipe é reduzida, mas a gente tem tanto prazer, a gente tem tanta necessidade de vir compartilhar o que está sendo alterado, mostrar as vantagens do que está sendo alterado, mas nós não teríamos essa disponibilidade. Então, é graças a esse acordo de cooperação que a gente tem que mantê-lo aí por muitos anos, se Deus quiser, para que nós possamos colher esse fruto, para que a gente possa realmente levar àqueles que fazem acontecer dentro do nosso país, que são servidores públicos dos estados e dos municípios, para que nós possamos ter o resultado no âmbito do nosso país. Então, as NBCs TSTs, que são as normas brasileiras, é justamente a convergência e a adaptação à realidade brasileira. Nós estamos fazendo um processo de convergência que nós chamamos de indireto. Eu não estou traduzindo e aplicando essa tradução como normas brasileiras de contabilidade. Não, nós estamos examinando artigo por artigo e vendo aquilo que se aplica à realidade brasileira. E aí, sim, isso é editado como uma norma brasileira. Então, esse é um primeiro passo que o Mangualde vai falar, que a gente está num momento assim, ímpar. Tivemos a estrutura conceitual, que é a nossa norma das normas, publicadas no dia 4 de dezembro. Depois tivemos mais 3 normas publicadas, e o Mangualde vai apresentar agora todo o nosso plano, a nossa programação, para que nós possamos fazer a convergência de mais 32 normas internacionais. Esse é um primeiro ponto. Depois da norma convergida, entra, então, a atuação da Secretaria do Tesouro Nacional. O que é? É o filtro. Como eu vou traduzir essa norma que foi convergida para a realidade do setor público, que é o momento em que a gente insere dentro do manual de contabilidade aplicado ao setor público. Nós sabemos de todas as dificuldades, sabemos que um procedimento contábil desse, às vezes eu tenho que mexer em sistema, eu tenho que fazer uma capacitação, eu tenho que fazer uma adequação, que eu não posso simplesmente da noite para o dia passar para dentro do MCASP. Daí a importância do nosso GTCOM e GTREL, porque em maio e em novembro nós examinamos essas matérias, nós divulgamos as matérias para que sejam inseridas numa edição, que às vezes é no ano seguinte ou no 2 anos seguintes, essa edição. Então, isso daí é um processo realmente gradativo de construção para que possamos fazer essa convergência com gradualismo e responsabilidade. E quais são os resultados dessa convergência aos padrões internacionais? O diagnóstico mais preciso das contas públicas, a geração de estatísticas fiscais mais consistentes, a melhor gestão dos recursos e a ampliação do bem-estar da sociedade com serviços de qualidade e com menores custos. Ontem eu estava vindo do aeroporto para o hotel e eu perguntei ao motorista, como é que estava aqui o Estado? Onde eu chego eu pergunto, e aí, como é? O governo está fazendo bons serviços para a sociedade? E ele me falou, aqui está tendo uma concorrência sadia entre governo e prefeitura. E quem está ganhando somos nós. Gente, aquilo ali para mim foi maravilhoso ouvir isso. Que bênção, né? Que aqui na Bahia a gente pode estar tendo essa concorrência sadia e que isso está gerando mais serviços públicos à sociedade para satisfação da necessidade da população. Porque nós que somos servidores públicos, nós que somos do serviço público, as nossas demonstrações contábeis, a gente não tem que apresentar lucro, não. Pode ter até um patrimônio líquido invertido, desde que nós possamos estar demonstrando que nós estamos aplicando nas áreas que são necessárias à sociedade, na educação, na saúde, na segurança, no transporte público. É para isso que os governos são instituídos e são eleitos.
E aí, gente, quais são os próximos passos de implantação da Lei Complementar 156 de 2016? Primeiro, nós estamos criando um plano de implantação. Vamos ter uma regulamentação, que nós já estamos discutindo no âmbito do Tesouro Nacional, com as mais diversas áreas, se vai ser por meio de portaria, se vai ser por meio de um decreto, então a gente está trabalhando nisso. Desenvolver o sistema para que a experiência para o usuário seja vantajosa. Divulgar e incentivar a matriz de saldos contábeis. Em especial, nós estamos indo a cada um dos órgãos federais que vocês têm que enviar informação, que eu sei que vocês já não aguentam mais. Eu tenho que cumprir para o Tesouro Nacional, eu tenho 3 coordenações de Tesouro Nacional, cada um eu tenho que mandar informação, eu tenho que mandar para o pessoal lá da educação, eu tenho que mandar para a área da saúde, eu tenho que mandar para a área da Previdência, pois saibam, nós já nos reunimos com Previdência, Previdência vai usar SICONF, estamos agendados agora na próxima semana com o pessoal da educação. A nossa intenção é que o SICONF seja o grande sistema onde vocês possam colocar informação de uma única vez, são os dados do plano de contas. A partir daí, o sistema disponibilizará as informações para vocês. Então, o que eu conclamo a vocês hoje é: usem a matriz de saldos contábeis, enviem os dados, porque nós, do outro lado, estamos assim, ó, de camisas arregaçadas, trabalhando muito, mostrando a vantagem, mostrando o modelo e trabalhando para que vocês possam ter menos trabalho, para que a gente possa ter mais resultado e para que vocês possam dividir as equipes para justamente fazer aquilo que hoje nos falta, que é um trabalho mais qualitativo, de exame, de melhoria. E saibam que nós, do Tesouro Nacional, estamos aqui para apoiá-los. Não tem nenhuma pegadinha nessa alteração, muito pelo contrário. Isso é um enforcement para que nós possamos ter um sistema que hoje está sendo disponibilizado a custo zero. O SICONF foi desenvolvido, ainda está em desenvolvimento pelo Tesouro Nacional, e nós estamos dando ele a custo zero. E queríamos nós ter dinheiro para ir em cada estado, em cada município, para sentar junto com vocês durante 3 dias e falar: me mostre o seu sistema contábil, como que você extrai os seus dados, que eu vou te dizer agora como que você manda para a matriz de saldos contábeis. Seria uma capacitação no trabalho. Essa seria uma grande missão técnica que nós poderíamos fazer com cada um de vocês. Saibam que eu não desisti disso. Eu estou batendo de porta em porta, fui ao BID, ver se o BID não tinha algum acordo lá, que pudesse ter um dinheirinho para bancar essa missão. Vamos conversar com o Instituto INSPER, que recebeu uma doação para capacitação. Acho que ali a gente vai conseguir alguma coisa. Nós, do Tesouro, estamos nos virando nos 30, porque nós queríamos que essa informação chegasse a cada estado, a cada município brasileiro, e que nós pudéssemos realmente implantar essa matriz de saldos contábeis, que vocês pudessem ter uma informação segura, eficiente, confiável, e que dos rascunhos da matriz de saldos contábeis você tem o seu RGF, o seu REREL, e você, como gestor, como dirigente, como prefeito, como governador, você homologa aquele seu documento e ele passa a ser o documento já oficializado, que é aquela divulgação que a própria lei diz. Então, sem mais delongas, eu quero agradecer muito a atenção de vocês. Eu ficaria o dia inteiro falando aqui para vocês, mas eu vou dividir com os meus colegas que eu não sou egoísta, né? E aí eu já passo aqui para o gradualismo, eu já falei, eu já passo aqui para o mestre de cerimônias para poder chamar o próximo palestrante. Muito obrigada a todos.